Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado por acessar o nosso canal. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 74. Este é um salmo de Asaf e tem como título o lamento pela profanação do templo. Quando nós observamos a lida do dia a dia de uma dona de casa, entre as suas atividades, comumente está o ferver do leite. Quem já ferveu leite sabe que é necessário uma atenção especial para que ele não derrame. Existe uma expressão que diz assim: não adianta chorar o leite derramado. E o que nós podemos entender disso é que, por falta de vigilância, de atenção, de observação ao leite que está fervendo ou está no fogo para ferver, falta dessa atenção faz o leite derramar. E daí, depois de derramado, não adianta lamentar. É só procurar fazer o serviço de limpeza e tocar a vida. Este salmo tem a ver com algo que o salmista está apresentando diante de Deus por causa de uma situação que aconteceu em Jerusalém, que foi a invasão dos babilônios, a destruição do templo e tudo aquilo que estava sendo evidenciado pelos babilônios no contexto do templo, a profanação, os sacrifícios através de porcos e outras práticas abomináveis estavam sendo evidenciadas no contexto onde havia o templo. E o salmista começa esse texto, esse salmo, como que perguntando a Deus, como que em tom de cobrança, querendo uma reação de Deus, como que Deus fizesse alguma coisa para vingar os seus inimigos, e tudo por causa daquilo que estava sendo praticado. Porém, o que acontece é que através dos profetas, Deus vinha chamando o povo a um arrependimento para considerar a sua vontade, a sua palavra, para dar atenção aos seus preceitos. Porém, quando estudamos Jeremias, aprendemos que o povo não quis prestar atenção aos avisos de Deus para um arrependimento, para uma volta para Ele. E o fato é que essa indiferença e esse distanciamento de Deus culminou com a invasão do inimigo à cidade santa e, consequentemente, com a destruição do lugar ao qual era referência da presença e da adoração do Deus de Israel. Com a destruição do templo e tudo que estava sendo evidenciado, o salmista ele fica como que desapontado por causa do silêncio de Deus diante daquela situação. E este silêncio o inquieta de tal maneira que ele faz estas colocações segundo estão no salmo citado aqui. O que nós podemos observar é que agora o salmista está como que chorando o leite derramado, algo que já não mais tinha o que fazer a não ser arcar com as consequências e cuidar para que a vida estivesse sendo colocada diante de Deus de uma maneira que tudo passasse a estar no devido lugar. O povo havia esquecido
ou deixado de dar atenção aos chamamentos dos profetas de Deus. E agora nós observamos que o salmista está falando com Deus como que num tom de cobrança, como que Deus está sujeito aos desejos e vontades do homem e deve vir com urgência socorrer as dores, consequências da desobediência. O fato é que a obstinação para o distanciamento de Deus era o que estava causando tudo aquilo que o salmista está colocando diante de Deus. Daí ele cita o que os inimigos estão fazendo no contexto do templo, como que para sensibilizar Deus, ou até mesmo para que Deus se sinta afrontado e venha com todo o poder contra os seus inimigos. E a gente vê que o salmista lamenta porque já não se veem mais os símbolos, já não se tem mais profeta no meio deles, e não havia uma perspectiva de até quando aquela situação continuaria. E ele faz uma pergunta: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? E aí ele coloca algumas coisas em seguida, como que dizendo da sua disposição de mente e de coração acerca do Deus de Israel. Talvez com o intuito de sensibilizar Deus, ele diz: ora, Deus é o meu rei, é desde a antiguidade, é Ele quem opera feitos salvadores no meio da terra. E ele diz: tu com o teu poder dividiste o mar, o esmagaste sobre as águas, a cabeça dos monstros marinhos. E ele faz essa exaltação do nome de Deus, e colocando toda essa situação, e faz como que uma cobrança a Deus, dizendo assim: lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor está alheio a essa situação? Considera a aliança que fizeste com Abraão, com os nossos pais. Só que o evangelho que muitas pessoas têm pregado, o evangelho do amor de Deus, tem negado a justiça de Deus. E o fato é que, diante de tantas ações de rebeldia, de indiferença, Deus estava disciplinando o povo através do cativeiro, da invasão do inimigo, e ele fica clamando a Deus, como que dizendo: vem e pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. O fato é que, diante do descaso, da adoração, do temor a Deus, diante do caos que se instaura muitas vezes, das tragédias, o que nós precisamos é nos prostrarmos e reconhecermos onde nós temos caído, e temos que nos voltar para Deus e clamarmos a Ele. Ao invés de nós ficarmos fazendo cobranças a Deus, reconhecermos a nossa miserabilidade, nos inclinarmos para Ele e buscarmos o auxílio. Que Ele nos ajude e nos dê a graça de reconhecermos o chamamento de Deus por meio da sua palavra para uma volta para Ele. Que Ele te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Compartilhe esta mensagem. Deus muito o abençoe.